Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o engenheiro Cledson Turra, gerente regional do CREA São Paulo. Hoje iremos apresentar para vocês algumas ações e números desse conselho. Bom, vou apresentar para vocês aqui então o que é o CREA São Paulo, né? Sabendo que o CREA São Paulo ele tem a prerrogativa de defender a sociedade, tá certo? Então esse é o nosso trabalho, esse é o para que os conselhos e o CREA São Paulo existem. Bom, o CREA São Paulo hoje ele está presente nos 645 municípios, né, do nosso estado, compõe ele 320 mil profissionais, 74 mil empresas, nós temos 723 funcionários, 180 unidades de atendimento em todo o estado, 261 conselheiros e mais de 2 mil inspetores, né? Essa aqui é a nossa composição do nosso conselho. Estamos divididos também em 12 regiões, então nosso estado, para melhor fiscalizar, nós dividimos eles em 12 regiões, tá certo? Está aí todos eles bem detalhado aí, cada região tem uma gerência regional, essa gerência regional ela é responsável por toda a fiscalização daquela jurisdição, que compõe também, temos funcionários das unidades, então esse é o nosso papel aí como órgão de fiscalização. As prioridades de fiscalização em 2019, só para vocês entenderem, teve como foco principal mineração, águas subterrâneas, barragens de contenção e hidrelétricas, indústrias de todos os segmentos, obras de arte e de engenharia, estabelecimentos hospitalares. Então, nós fizemos os focos da nossa fiscalização foi totalmente voltado em 2019 para as ações que eram prioridades daquele ano, né? Então, só lembrando que essas ações, todas as ações, o que fiscalizar é verificado junto às câmaras especializadas, cabe aos nossos conselheiros justamente apresentar para a gente quais são as ações que iremos empreender e fiscalizar no ano seguinte. Bom, aqui nós temos uma ascensão bem grande aí da nossa fiscalização, né? A fiscalização nossa vem numa ascensão desde 2016 aí, nós estamos numa ascensão bem grande, então 2016 nós começamos a empreender através de forças-tarefas e operações especiais, começamos ali no comecinho, ali no finalzinho já do ano. 2017 também nós entramos com tudo, foi um ano que nós fizemos várias ações aí em hospitais, o foco nosso era hospitais. 2018 também tivemos um ano também de avanço para 2017, e 2019 fechamos 175 mil ações no estado de São Paulo. Tá? Então nós estamos numa ação aí, nós estamos no caminho certo, né? Entendemos que estamos no caminho certo, tem muito a fazer, mas estamos no caminho da ascensão da nossa fiscalização. Então nós também temos a ascensão nas RTs, isso aí fruto da nossa fiscalização, né? A gente empreendendo a fiscalização na fiscalização a gente tem a seção da RT. Então a RT teve uma ascensão também em 2016, 17 e 18, fechamos o ano de 2019 com 1.090.642 RTs, sem os técnicos, nem os técnicos industriais, né? Sem os técnicos industriais. Então é importante ressaltar, não é, quando nós falamos em número de RTs, é bom o profissional, é bom vocês saberem que isso daí não é arrecadação, e sim, isso aí é uma forma que nós temos também, é um documento de fiscalização, mas nós temos o conhecimento e também sabemos que dentro desse todo 1.090.000 RTs teve um profissional do nosso sistema Confea-CREA, né, na frente, né? Então isso daí a gente fica muito contente e também entende também que o CREA São Paulo atingiu o seu objetivo, está atingindo o seu objetivo, né, na ponta, né? Então isso aí foram mais de 1.090.000 empregos gerados aos profissionais do nosso sistema Confea-CREA, tá? Esse daí é o verdadeiro sentido da existência do conselho, tá certo? Aqui, plano de fiscalização 2020, então no CREA também nós mudamos muito, estamos em constante mudança, na qual em agosto de 2019 nós tivemos um CEFISC que foi todos os representantes das câmaras especializadas discutindo as atividades de fiscalização com os chefes de unidades, agentes fiscais e gerentes. Então foi ali que cada câmara apresentou 3 atividades prioritárias para o ano 2020.
né? Então, durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2019, as CAFs nossas, que é a Comissão de Auxiliar de Fiscalização, discutiram as prioridades e as sugestões traídas e daí foram encaminhadas à Superfis, né? A Superfis é a Superintendência de Fiscalização. Aqui estão alguns destaques para 2020, né? Então, aqui estão as ações, destacando algumas aí: Câmara Especializada em Engenharia de Segurança do Trabalho, empresas públicas e privadas, a Câmara de Geologia, aterros sanitários, a Câmara de Mecânica e Metalurgia, empresas fabricantes de aeronaves, a Câmara Especializada em Engenharia Civil, responsável por transporte de resíduos sólidos, a Câmara de Engenharia Elétrica, empresas de telecomunicações e assim por diante. Tá certo? Aí são os destaques que nós estamos fazendo nossas ações agora neste ano de 2020 nas nossas forças-tarefas, não só nas nossas forças-tarefas, mas também nas nossas ações diárias, né? Porque além das forças-tarefas também temos as nossas ações que são feitas diariamente pelos nossos agentes fiscais. Então, só para entenderem, no Brasil existem profissões regulamentadas e não regulamentadas. O Estado brasileiro regulamenta uma profissão sem entender que seu exercício indiscriminado coloca em risco a sociedade. Por isso, a Lei 5.194 de 66 regula o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Então, o próprio Estado brasileiro reconhece que a engenharia, a agronomia e as demais áreas do nosso sistema, se for executado por leigos ou não tiver uma regulamentação, pode sim levar a sociedade a riscos, né? Então esse é o papel. A fiscalização do exercício profissional do nosso sistema, ele está no artigo 24 da Lei 5.194 de 66, que diz que a aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividade das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que é o CONFEA, e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que são os CREAS. Então, o artigo 24 cria ordena a quem cabe o exercício das atividades do nosso sistema. A composição do sistema CONFEA-CREA, o nosso plenário hoje, ele é constituído por profissionais representantes das diversas modalidades de engenharia, seja ela civil, elétrica, mecânica, agronomia, química, segurança do trabalho, a geologia, agrimensura. Profissionais representantes de instituições de ensino, e todos eles possuem mandato de 3 anos, com renovação anual de 1/3 dos membros. Então, a cada ano, 1/3 desses representantes, eles se alternam, né, entre eles as cadeiras, e chegam novos profissionais, chegam novos representantes, né, para fazer parte aí do nosso plenário. As câmaras especializadas, elas são 8, né? Então, a Câmara de Agronomia, especialidade de agronomia, a Câmara Especializada de Engenharia Civil, Engenharia de Agrimensura, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Segurança do Trabalho, Geologia e Engenharia de Minas. Tá? Então essas são nossas 8 câmaras especializadas, na qual cabe a eles sim verificar toda a parte de conteúdo programático, né, atribuições profissionais, né? Então eles têm um trabalho muito intenso, os representantes dessas câmaras especializadas, no nosso dia a dia do nosso conselho. Tá? Então tem diversas ações que cabe aí aos nossos conselheiros, tá, estarem aí discutindo, estar regulando também. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade.
O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. Habilitação profissional. Então, como que é a habilitação profissional? A instituição de ensino, ela capacita, ao CREA São Paulo habilita, tá certo? O exercício legal da profissão, ele está regulado também no artigo 6º da Lei Federal 5.194 de 66, na qual diz que a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados sem registro no Conselho, isso é um exercício legal, atividades não previstas nas atribuições, empréstimo de nome, continuidade de atividades após suspensão, a empresa, organização, sociedade não habilitada que exerçam as atividades reservadas dos profissionais da área tecnológica. Então, o artigo 6º da Lei 5.194 também tem detalhado qual que é o exercício ilegal da profissão dentro do nosso sistema. E aqui também algumas responsabilidades dos nossos profissionais registrados no CREA São Paulo. Não só no CREA São Paulo, nos vários CREAs, né, do nosso país. Então, o profissional, ele tem responsabilidade técnica, ele tem sim que obedecer às normas vigentes, atendendo aos limites de suas atribuições de saber profissional. Então, ele tem essa responsabilidade técnica, ele tem uma responsabilidade civil, contratual, de danos a terceiros, segurança e meio ambiente. Então, tem que prestar bastante atenção aí as suas responsabilidades. A gente também chama bastante os profissionais nessa parte. A responsabilidade criminal, quanto a desabamentos, explosões, incêndios, intoxicação, contaminação, meio ambiente. Responsabilidade administrativa, normas em relação ao meio ambiente, normas técnicas, metas e objetivos, plano diretor. Responsabilidade ética, contra a boa conduta moral, código de ética profissional. Responsabilidade trabalhista, regulamentada por leis trabalhistas, contrato com empregados como empregador e preposto. Aqui estão algumas das responsabilidades que o profissional ele tem que saber, ele tem que entender aonde que ele está, o que ele realmente está assumindo, se realmente é aquilo que ele pode se executar, se aquilo está realmente dentro da sua atribuição, naquilo que ele se formou. Então isso é muito importante antes de verificar, antes de aceitar qualquer trabalho ou alguma atividade, saber muito bem dessas responsabilidades que você automaticamente assume. O Código de Ética Profissional, nós temos uma resolução que é a 1002 de 2002, que diz que o Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática das profissões da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia, e relaciona direitos e deveres de seus profissionais. Então esse Código de Ética, ele está em vigor, né? A gente divulga muito ele justamente para ter uma consciência de todos aqueles profissionais regulados pelo nosso sistema Confea-CREA. As anuidades, falando um pouco de anuidades aí, então os profissionais, empresas do nosso sistema, eles têm a obrigatoriedade de recolher a anuidade ao CREA de sua jurisdição ou na jurisdição em que esteja trabalhando. Recolher a anuidade de pessoa física em determinada jurisdição quita nos demais estados. Então, aquele profissional que recolhe pelo estado de São Paulo, se ele for executar qualquer atividade em outro estado, ele já está quite com a anuidade, né? Nós temos um sistema integrado com o Confea, então é só isso daí a gente já deixa quitado em todo o país. Então, os conselhos executam judicialmente dívidas acima de 4 anuidades de pessoas físicas ou jurídicas inadimplentes, tá? Então, é o que dispõe o artigo 8º da Lei Federal 12.514 de 2011, tá? Então, nós seguimos aquilo que está na lei maior, que é a Lei Federal. Então, falando mais um pouco de penalidades, essas aqui são algumas penalidades a todos aqueles que
não se enquadram na ética, não se enquadram no que é regulamentado pela legislação, estão sujeitos, que são multas, advertência reservada, censura pública, suspensão temporária do exercício profissional, cancelamento definitivo do registro. Então, quem julga tudo isso são nossos conselheiros, são as nossas câmaras especializadas naquela modalidade que o profissional esteja enquadrado. Tá? Então, cabe nas câmaras especializadas julgar. Bom, falando um pouco de RT, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, ela é regida pela Lei Federal 6.496 de 1967. A RT é uma súmula do contrato firmado entre o profissional e seu cliente ou seu empregador para execução de obra ou serviço com cadastro no CREA. Alguns tipos de RT existentes, conforme a resolução 1025, que nós vamos falar um pouco mais para frente, 2009, do CONFIA, existe RT de obra e serviço, RT de desempenho de carga e função e RT múltipla. Aí, falando um pouco mais ainda da RT, a finalidade da RT é um documento que tem fé pública, válido como garantia dos serviços prestados, limita a responsabilidade entre as partes, alimenta o acervo técnico do profissional e é imprescindível para a emissão de certidão de acervo técnico, a CAT. Garante certidão de direitos autorais, instrumento para fiscalização e atualização de cadastro de profissionais, empresas e atividades. Essa aqui é a nossa RT, nossa RT em vigor, é a nossa RT online disponível no site do CREA São Paulo, tá certo? Na qual todos os profissionais devidamente regulares com o nosso sistema possuem acesso na página do CREANet. Bom, falando um pouco agora da resolução 1025, a resolução 25 de 2009, ela que regula a parte de registro de acervo técnico, certidão de acervo técnico, e nós destacamos também que a importância do acervo técnico para o profissional é a experiência profissional, né? E informamos também que nós destacamos também que o acervo pertence ao profissional e não à empresa. Então a gente sempre está orientando os profissionais que têm às vezes aquela expertise de determinada técnica, que ele recolha sempre a RT dele também e solicite também um atestado de conclusão de obra, né? Que é um documento essencial para fins de acervo técnico. Muitos profissionais muitas vezes acabam não se atentando a esses detalhes e de repente não consegue acervar aquilo que realmente importa para ele no exercício daquela expertise que ele teve durante o profissional. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. Bom, falando um pouco agora sobre o livro de ordem, o livro de ordem tem uma resolução própria, que é a resolução 1024 de 2009, na qual dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do livro de ordem de obras e serviços de engenharia, agronomia, geologia, geografia, meteorologia e demais profissões vinculadas ao sistema CONFIA-CREA. E é normatizada também pelo ato 06/2012 do CREA São Paulo. Então também tem um ato que regula essa resolução 1024. Tá certo? Então, mas destacamos também que a fiscalização do CREA São Paulo, mesmo antes da obrigatoriedade do livro de ordem, já verificava a existência de documentos que comprovassem a efetiva participação do responsável técnico, tais como o que serve também como livro de ordem, muitas entidades já tinham, né? Boletim diário, livro de ocorrências diárias, diário de obras, caderneta de obras, etc., em uso por empresas privadas, órgãos públicos ou autônomos. Nós gostamos sempre de destacar o livro de ordem porque nós tivemos já relatos de alguns profissionais que conseguiram comprovar através do seu livro de ordem que aquele comandado, aquela pessoa que ele ordenou executar aquela atividade não executou. Então, quer dizer, através do livro de ordem ele deixou bem claro ali que tinha que executar uma determinada
uma determinada fase de execução, e aquela pessoa que recebeu aquela orientação não executou. Então ele, judicialmente, onde quer que ele esteja, ele conseguiu se safar daquela penalidade. Por quê? Através do livro de ordem. Então, nós sempre falamos do livro de ordem, fiscalizamos também, né? É um documento essencial para que você também tenha também a sua integridade profissional também ok, entendeu? Então isso é muito importante para vocês também. Bom, falando um pouco das atribuições profissionais, né? Um pouco de atribuições. Então, atividades e competências que um profissional do sistema Confia-CREA recebe no momento que efetua seu registro no Conselho, todas as atividades que um profissional pode desenvolver no exercício de sua profissão. Então, as atribuições iniciais são concedidas para todos os egressos de cursos devidamente cadastrados, em conformidade com a estrutura curricular de cada curso correspondente às disciplinas e atividades envolvidas na graduação. E também tem as extensões de atribuições, né, que são concedidas caso a caso, individualmente em função de outras formações adquiridas pelo profissional, na qual ele tem que apresentar essa documentação. E toda essa parte de atribuição profissional, ela é, sim, verificada pelos nossos conselheiros. Então, toda essa grade e tal tem a nossa parte técnica, que é a nossa parte dos conselheiros, eles analisam isso daí e definem as atribuições que cabe àquele formando, aquela turma lá a obter, tá? Então, essas é as atribuições. O título profissional é atribuído ao portador de diploma expedido por instituição de ensino correlacionado com o respectivo campo de atuação profissional em função do perfil da formação do egresso. O campo de atuação profissional é aquela área em que o profissional exerce sua atividade em função de competências adquiridas em sua formação. Atividade profissional, ação característica da profissão, exercida regularmente. Tá? Então isso aí é um pouco da parte do... E aqui também algumas atividades desses profissionais, desses profissionais, das atribuições profissionais, né? Então as atribuições profissionais, ela é regida também por uma resolução específica, a resolução 218 de 73. Está aqui algumas atividades: supervisão, coordenação e orientação técnica, estudo, planejamento, projeto e especificação, estudo de viabilidade técnica e econômica, assistência, assessoria e consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função, ensino, pesquisa, análise, experimentação, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem e reparo, execução de instalação, montagem e reparo, operação e manutenção de equipamento e instalação, e a última, 18, execução de desenho técnico. Logicamente, cada profissional dentro daquilo que ele tem um conhecimento, né? Então, isso é muito importante todos os profissionais do nosso sistema saberem. Falando um pouco também da mútua, a mútua é a nossa caixa de assistência profissional. Ela também é regida pela Lei Federal 6.496 de 77, na qual cria a mútua de assistência dos profissionais de engenharia e agronomia. É um braço social e assistencial do sistema Confia-CREA. Reparem também que essa lei 6496 é a mesma da RT. Então, a gente sempre destaca que uma parte, 20% de toda a RT que os profissionais recolhem no nosso sistema Confia-CREA, 20% vai para a mútua. É um dinheiro totalmente voltado a um braço, por isso que é um braço social. Então, procurem a mútua São Paulo, nesse caso do nosso estado, procurem a mútua e verifiquem todos os serviços que eles prestam, que é um dinheiro lá que é seu profissional, que recolhe a RT, que está cadastrado no sistema Confia-CREA. Então, procurem a mútua da sua cidade e se informem. Falando um pouco também das eleições, teremos eleições agora em 2020, né, no CREA São Paulo, no Confia, na mútua, vamos ter em todo o Brasil, tá certo? Então, nós temos um site, nós temos um link no nosso site, que é o www.creasp.org.br. Então, teremos neste ano, no dia 3 de junho, de 2020, agora o sistema Confia-CREA realizará as eleições para presidente do Confia e dos 27 CREAs, e na mesma data acontecerá a eleição dos diretores gerais e administrativos das caixas de assistência dos profissionais dos CREAs, que é a mútua. Então a gente sempre vamos estar divulgando também sempre essas eleições. É muito importante que os profissionais registrados no nosso sistema Confia-CREA
participem das eleições, eleja aquele presidente, aquele que vai sim, ele vai te representar durante aqueles 3 próximos anos. É muito importante para a gente, é muito importante para a nossa classe de profissionais que tenhamos, por enquanto ainda, nossa eleição não é obrigatória. Por esse é o motivo da gente sempre estar chamando, sempre pedir para todos os profissionais realmente eleger aqueles profissionais que nos representem daqueles 3 anos, tá certo? Então, está aí. Então, maiores detalhes, esclarecimentos, está na nossa página do CREA São Paulo. Diariamente, sempre quando tem um calendário a ser seguido, né? Então, a Comissão Eleitoral de São Paulo, ela sempre está atualizando esse link. Então, vejam diariamente, dê sempre uma verificada, acompanhem. É muito importante para o sistema nosso que vocês acompanhem, todos os profissionais acompanhem. E aqui também eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que tive aqui com vocês de apresentar um pouco do nosso CREA São Paulo, algumas ações. Meu muito obrigado, tenham todos um ótimo evento. Até mais. Liberou? Ok. Meus amigos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui no CREA de Santo André. Queria agradecer ao senhor Luiz Augusto Moretti, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos do ABC, pela essa oportunidade. E temos uma visão de que o pouco que nós vamos tratar é relevante, principalmente nesse momento do saneamento básico aqui no Brasil, com o novo projeto de lei que foi aprovado pelo Senado e deve ser sancionado pelo presidente Bolsonaro. Queria apresentar a vocês rapidamente o meu diretor comercial, o Anderson Lemes, né, que está aqui, e a engenheira química Majorré, que é a responsável sobre os processos de tratamento de efluentes na nossa empresa. Bom, como a introdução que acabei de fazer, referente à PL 4162, que foi aprovado pelo Senado no dia 24 deste mês, isso veio a somar com a intenção que nós tivemos de elaborar um guia para que esse fosse entregue aos nossos colegas engenheiros, né? Mas vamos levar essa pequena conversa aqui com muita leveza. Vamos primeiro falar um pouquinho, bem rápido, sobre a nossa profissão. Eu, Carlos Manuel, eu tenho muito orgulho de ser engenheiro. E eu acredito que os colegas também devem ter. Porque é uma das profissões que só nos traz alegria. Tenho amigos, são médicos, e ele diz assim, quando alguém vai ao médico, é porque tem problema, né? Se você vai ao escritório de um advogado, é porque você tem problema. Se você procura um psicólogo, você está com problema, ou não? Se você for no psiquiatra, Deus me livre, né? Agora, quando você procura um arquiteto, um engenheiro, é só coisas boas, né? Você chama o arquiteto, ó, eu vou arrumar minha piscina, vamos arrumar meu espaço gourmet, eu quero uma churrasqueira nova. Aí o empresário chama o engenheiro, eu preciso ampliar minha produção, eu preciso de um prédio maior, né? Só tem boas notícias. Claro, tem alguns empecilhos, né? Mas faz parte da profissão. Mas se você for analisar friamente, né? Realmente nós somos um privilegiado. Você passa numa avenida e fala, aquele prédio eu criei, eu construí. Você passa numa rodovia, aquele viaduto, eu construí. São obras marcantes, né? E eu tenho uma ideia de que o engenheiro, o arquiteto, tem vinda longa, né? Tá aí o Oscar Niemeyer, passou de 100 anos, né? Passou a vida inteira criando. Imagina você com 100 anos,
dando notícia que o teu paciente está com câncer, o teu paciente está com isso e aquilo. Você não vive, né? Então, somos um privilegiados em sermos engenheiros. Aliás, anos atrás, numa revista especializada, dizia que 50% dos CEOs das companhias multinacionais são engenheiros e arquitetos. O resto está dividido aí entre os outros, né? Pois bem. Então vamos tratar do tema principal, que é oferecer algumas oportunidades à nossa classe. Como eu disse há pouco, no dia 24 do mês passado, o Senado aprovou o novo marco regulatório do saneamento. Isso vai possibilitar que nós, engenheiros, tenhamos muitos projetos para fazer, para executar. E quando se fala em saneamento, já se sabia, através da OMS, que quando você faz um investimento de $1 em saneamento, você economiza $5 em saúde. Hoje, parece que está 1 por 4, mas já se falava disso, né? Então, para que vocês tenham uma ideia como está hoje a nossa situação no saneamento, né? 43% aproximadamente não tem nem coleta de esgoto. Quase a metade da população não tem água potável. Inacreditável, mas isso são dados, né? Então, essa nova lei, 4.162, de 2019, ela prevê que 99% da população, até 2033, deve ser atendida. 90% da população, até 2033, deve ter água potável, esgoto tratado, esgoto coletado. Então vocês percebem que há um campo muito grande para a nossa classe. Há uma busca também de economia de água. Os números dizem que da água tratada hoje no Brasil, entre 30% e 25% é desperdiçada. Veja quanta coisa existe por fazer. Então, nós, nessas primeiras semanas após a aprovação pelo Senado, já estamos sentindo que o mercado está se aquecendo. Já estamos sendo consultados para desenvolver equipamentos, sistema de tratamento de esgoto, principalmente, né? Então, qual seria a nossa colaboração? Primeiro, levar ao conhecimento dos colegas dessa lei. É um mercado muito promissor, eu não tenho dúvida disso, porque eu acho que chegou a hora, não dá para esperar mais. Eu lembro que no início da década de 70, né, já se falava em tirar o esgoto do pé da população, né? Mas não foi possível. Foi criado o Sanegran, aqui em São Paulo, e outras estações grandes também, na região de Curitiba, Rio de Janeiro, mas não avançou. Então, com esse novo projeto, nós podemos fazer o tratamento. A iniciativa privada vai ter esse privilégio de ir a campo, construir as estações e cobrar pelo consumo tratado, né? Hoje, quem domina esse mercado são as empresas estatais, e elas não têm condições de alcançar o tratamento, eles não têm braço para chegar ao ponto de tratamento. Por quê? Quase que 100% da receita está voltada para folha de pagamento. Então, não há recursos. Ou seja, não houve de outra maneira a não ser o governo tomar essa iniciativa e colocar esse projeto em votação e ser aprovado. O que nos resta, então? Partir para um projeto, né, de desenvolvimento nessa área de saneamento. E para isso, há necessidade de que os colegas que queiram andar por esse caminho entendam as legislações atuais. Então, eu vou dar um breve histórico e peço desculpa aos colegas, que provavelmente são assuntos que vocês já conhecem de cor, né?
Mas vamos falar rapidamente sobre o tratamento de esgoto, como é que ele surgiu, né? Nós sabemos que na época dos romanos, né, nós tínhamos aqui Bom, eu cometi uma gafe, mas como nós estamos entre irmãos, né, eu vou ser perdoado. Essa é a minha apresentação, meu currículo. Eu milito nessa área de tratamento de água e esgoto desde 1972. Sou formado em engenharia mecânica, tenho curso de graduação pela FAAP, pós-graduação, e pela USP também, em pós-graduação em tratamento de água e efluentes, tá? E hoje eu presido a empresa Alfamex, Soluções Ambientais, instalada aqui na cidade de Ribeirão Pires, e apresentando para o mercado sistema de tratamento de água, esgoto e equipamentos, tá? Bom, continuando o que é o que mais interessa, não falar de mim, mas sim aquilo que a gente pode propiciar para vocês, nós criamos um guia, né, que não tem o propósito de dar certificado para nenhum colega, mas dar uma orientação, como ele pode abraçar essa matéria para se tornar um especialista nessa legislação, ou seja, liberar as empresas para que elas possam ter a documentação de acordo com a legislação atual, né? Então, o propósito do guia que os colegas irão receber trata exatamente disso. E voltando então à origem do saneamento, do tratamento de esgoto, eu dizia que o esgoto sanitário começa seu tratamento na época dos romanos, nas latrinas, né? Então eles tinham lá água corrente, comercializavam, tratavam sobre questões políticas, né? Hoje são os banheiros, nós temos latrina, né? E essa água corrente levava os dejetos para os rios. E eles perceberam, né, que com o passar do tempo, naquele ponto de despejos dos dejetos, a fauna era morta, os peixes morriam. Mas, quilômetros à frente, a jusante, o rio já tinha uma vida normal. E eles se perguntavam por que acontecia isso, né? E se descobriu, mais adiante, de que as nossas bactérias que temos aqui no nosso corpo, elas se encarregavam, desde que tivesse alimento, tivesse oxigênio, de eliminar matéria orgânica, propiciando assim a que os peixes e a fauna voltassem a ter vida. Então, o que se descobriu? A autodepuração. Hoje se conhece, você tem um ponto na curva, onde você joga os dejetos, você praticamente elimina todo o oxigênio, matando toda a fauna, matando os peixes por falta de oxigênio. Mas com o tempo, ele vai se recuperando. Isso leva dias, né? Nem quilômetros à frente do ponto. Isso se faz a autodepuração. Então, a própria natureza, ela se defende nesse sentido. Isso foi levantado estudos e hoje você pode, tranquilamente, através de alguns programas de computação, você pode simplesmente avaliar uma certa carga orgânica jogada num certo corpo receptor, depois de quanto tempo você volta a ter a vida normal. Isso é passível de ser feito. Então, estamos mostrando aí uma curva típica, né, de uma autodepuração de um rio, né? Então, aí vocês vão receber esse material, vocês vão poder se aprofundar nesse assunto, né? Então, qual o objetivo? Você tem uma indústria, ela vai produzir alguma coisa, vai produzir dejetos, e ela não pode simplesmente jogar isso no rio. Então, ela vai contratar um engenheiro da nossa classe, um arquiteto, um engenheiro civil, né, ligado ao meio ambiente, que tem um pouco de conhecimento nessa área, e para isso existem vários cursos, né, que disponibiliza adquirir esse conhecimento, e ele vai fazer um projeto. Para quê? Para tratar o efluente dessa indústria, né? Uma vez conhecido o processo da indústria, né, conhecido os insumos que fazem parte do processo, seja qual for a produção, né, isso é levado para uma ETE, que nada mais é que uma estação de tratamento de esgoto,
que pode ser um tratamento de esgoto físico-químico, ou pode ser um tratamento de esgoto biológico, né? Ou seja, deixa a água, o efluente, que vai ser jogado ao rio, ao corpo receptor, em condições de utilização, e com isso você libera a indústria e, por tabela, ela consegue o licenciamento de operação. Né? Bom, se nós formos falar sobre tratamento, se falarmos de tratamento biológico, existem vários sistemas. Né? Existe o sistema aeróbio, que é um tratamento que você utiliza com bactérias que necessitam de oxigênio para depurar a matéria orgânica, como mostra aqui o esquema 3, né? Você manda todo o efluente que vem da indústria, de onde quer que seja, para um tanque de aeração, você introduz oxigênio através de vários tipos de mecanismo, você controla a fauna que está dentro desse tanque de aeração através de uma relação de bactérias e comida. Com isso, você elimina mais de 90% da matéria orgânica, aquela matéria orgânica que iria eliminar os peixes do rio na fauna, né? Passa para um decantador, você tira esse lodo, passa para um tanque, filtra, e você pode, inclusive, reutilizar essa água. Você não precisa jogar ela no rio de volta. Você pode usar ela no sistema de torre de resfriamento, água para caldeira, só que aí é lógico que precisa ter um outro tipo de tratamento físico-químico, né? Mas basicamente é isso que o colega precisa aprender, entender, para que ele possa determinar para o seu cliente qual o melhor tratamento. Então, existe o tratamento aeróbio. Tem que tomar cuidado que existem algumas pegadinhas na legislação, e eu gostaria de alertar os colegas, né? Muito bem. Esse aqui é um deles, tá? É um sistema de tratamento aeróbio. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as grandes verdades, né? Se fala muito de que esse sistema anaeróbio é barato, produz gás metano, e você pode aproveitar o gás metano para queimar na caldeira, queimar no lugar, né? Isso, na verdade, é utopia, né? Você não consegue fazer isso numa estação de uma indústria. Você não tem gás suficiente para isso, né? Mas, de fato, é um processo que faz a depuração, mas com péssima eficiência, abaixo de 60%. Ninguém consegue ficar próximo de uma estação anaeróbia. Por quê? Porque a reação físico-química produzida nesse sistema, você produz gás metano e você produz gás sulfídrico. Isso cheira, né? Então, o ambiente, as casas em volta, é insuportável o ambiente. Não tem como. Se fala muito em criação um flare para se queimar o gás metano e o sulfídrico, mas não se consegue. Porque você precisa de uma temperatura muito alta para você poder queimar a molécula do gás sulfídrico, acima de 4.000 graus. Mas existem algumas empresas que fornecem esse sistema e adotam, e a legislação adverte, né? Na própria lei, fala assim, ó, sujeito a mau odores. Ela errou aí quando fala sujeito, né? Produz mau odor mesmo, não tem jeito, né? Então, precisa saber se o teu cliente vai aceitar, ou um condomínio vai aceitar ter um tratamento barato desse tipo, e você vai conviver com um ambiente horrível, né? Então, mas de qualquer forma, tem literatura a respeito, tem livro a respeito disso. Os colegas que quiserem se interessar sobre o tratamento, podem usufruir disso aqui, depois ele toma a decisão e apresenta para o cliente, né? Para tomar a decisão em conjunto. Aqui a legislação, essa seta indica exatamente que o tratamento anaeróbio é sujeito a odores, né? Então, está na própria legislação. Ela adverte, cuidado que cheira, tá? Bom, existe também o sistema misto, que o que se faz? Faz uma parte anaeróbia e uma parte aeróbia. Anaeróbia e aeróbia, né? Mas você não elimina o cheiro. Você tem alguma vantagem de custo de energia, né? Porque você oxida a matéria orgânica no processo anaeróbio, né? Cerca de 50%. Então, quando você vai para o processo aeróbio, você vai gastar menos energia, tá? Esse é um processo que não dá para explicar agora, mas aí está nos livros, é fácil de entender, né? Só que acontece o seguinte, você vai conviver com esse mau cheiro, aí é uma opção, né? Uma escolha, uma renúncia. Cabe então ao cliente decidir. E eu aconselho, deixa a cargo do cliente. Ele não quer gastar,
ele faz uma escolha, vai renunciar ao bom ambiente. Se ele quer colocar uma coisa mista, né? E as estações tem diversas aqui no Brasil, que é o sistema misto. Cheira, não tem jeito. Né? Então, uma opção. Quem quiser andar de Fusca, anda. Quem puder andar de Mercedes, é melhor. Esse é o nosso ponto de vista, né? Que nós temos aqui. Bom, existe uma norma, né? Ela pode ser baixada na internet, onde te dão todas essas características, né? De poluição de acordo com o seu tratamento. Então, aí te dão uma tabela que, estudada com carinho, dá para entender exatamente os tipos de tratamento, né? As vantagens de um, vantagens de outro, mas sempre o nosso conselho, que o teu cliente decida o que é melhor para ele. Né? Não tenha a ideia de impor o mais barato, que talvez ele possa ter um prejuízo, né? Manchar a imagem da indústria dele, porque na sua comunidade pode adquirir alguns adjetivos não adequados, né? Bom, agora nós vamos falar alguma coisa sobre o guia, né? Então, qual que é o objetivo? Quando nós fizemos essa explanação da origem do tratamento, como ele foi descoberto pelos romanos, enfim, é bem provável que outros povos, né, já tinham também descoberto, né? Mas nós aqui, a nossa geração, teve na universidade essa introdução que os romanos que descobriram o tratamento autodepurável, como foi dito no começo, né? Então, hoje, os países fazem regulação referente ao tratamento. E, para isso, existem leis, existem normas. E o governo se antecipou, principalmente depois de 1992, quando houve a Ecobrasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Aprimorou as normas e nós damos aí aos colegas um guia, como ele consegue fazer uma liberação para uma indústria. Inicialmente, o tratamento, a liberação de pré-tratamento, licenciamento inicial, né, instalação, depois, posteriormente, o licenciamento de operação. Aí nós passamos a abreviatura das normas, né, e quais são os órgãos em cada estado onde o colega pode procurar e tirar informações a respeito disso. Na verdade, o que é necessário para você conseguir a liberação de uma indústria? É simplesmente você atender a legislação. Em cada estado existe um regulamento, né? Algum estado, numa região do Rio de Janeiro, por exemplo, que você não só elimina a matéria orgânica, mas você tem que eliminar também fósforo e nitrogênio. Então, aí é necessário também, não só o biológico, mas como também o físico-químico. Mas isso vai de legislação para legislação, vai de estado para estado, de regiões de estado também, né? Então, nós passamos aí os órgãos ambientais dos estados, onde os colegas podem procurar, né? As secretarias. Aqui em São Paulo tem o CETESB, que é que cuida disso. E aí tem Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e assim por diante, né? Então, basicamente, o propósito da Alfamec foi a levar o conhecimento dos irmãos, dos colegas, né? Que existe hoje um foco muito grande, uma grande oportunidade de você galgar uma boa profissão e fazer bons projetos para várias indústrias, prefeituras, né? Condomínios, nessa área de meio ambiente, ou seja, o mercado se abriu, né? Então, quem tiver vocação e gostar dessa área, como a gente fala aí, é um prato cheio, aproveitar. E eu assumi aqui agora essa apresentação, e como disse que vamos levar isso com leveza, eu devia ter informado que nós abriríamos 10 minutos para perguntas, né? E aquelas perguntas que eventualmente não possam ser feitas agora, respondidas agora,
elas poderão ser enviadas para a Alfamec, né? E todas elas, todas sem exceção, serão respondidas, tá? E eu agradeço muito a oportunidade de vocês terem aqui me ouvido, né? E nos colocamos à disposição para que possamos ajudá-los nessa nova caminhada. Obrigado a todos. Tá bom. Não entendi. Tá. Pode pôr. Bem, recebo uma pergunta aqui do Cícero, que ele fala que realmente o barato sai caro, em outras palavras, foi isso que ele disse, né? E de fato é isso mesmo, né? Nós brasileiros temos essa cultura, né? De querer o mais barato e tal. Isso não existe, no mundo não existe, né? Então, quando você for fazer um tratamento e você quiser colocar um processo anaeróbio, os números vão mostrar que de fato é o mais barato, mas você não alcança os objetivos, né? E raramente a legislação vai permitir que isso ocorra, né? Que você libere esse tratamento. E você fica com aquela imagem da indústria, né? Que não passa perto porque cheira. E é desagradável, tá? Então, volto a repetir, que o teu cliente escolha a melhor solução. Você apresenta e ele decida, para que não esteja teu registro lá como responsável do processo. Okay. Cuidado com o fio aí. Professor André Ruiz, da Faculdade Fundação de Santo Antônio. Se o senhor vislumbra alguma mudança relevante na área por conta da política ambiental? Ah, sim. Ok. Professor André, eu deslumbro se essa possibilidade, porque não há alternativa, né? Ou vai, né? Eu milito desde 1972, né, nessa área. Eu tive a felicidade de conviver com grandes professores, mestres, na verdade, né? E já se falava muito do saneamento. Então, hoje não dá, não tem como. O Estado não tem a mínima condição. Então, o Senado aprovou, apenas 13 senadores não aprovaram, né? Mas a grande maioria aprovou,
E eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso presidente Bolsonaro vai aprovar isso. E pelo que eu sinto na nossa empresa, a procura que está tendo na parte de equipamentos, consultas já, né? E licitações que já estão no mercado, isso vai pegar. E isso vai ser muito bom para nós. E eu acho que a saúde vai ganhar muito com isso. Essa é a minha expectativa. A Dirley pergunta se existem outras desvantagens no tratamento anaeróbio, né? Além do odor. Sim, existe, né? Que também relevante. É a eficiência do sistema. A legislação pede que você remova no mínimo 80% da carga orgânica, né? E no tratamento sanitário, o processo anaeróbio não funciona, não alcança isso aí. Toma cuidado. Nós estamos tratando sobre esgoto sanitário. Se você tiver uma cervejaria e você quiser fazer um processo anaeróbio, né, é outra carga, é outra DBO, é um processo similar, aí você tem eficiência no processo anaeróbio. Mas para a indústria, mas para esgoto sanitário, ligado com saúde, que é o foco que nós estamos dando aqui, não funciona. Você não vai conseguir a eficiência necessária e provavelmente o órgão não te libera a indústria para despejar o efluente, dependendo da classe do rio. Ô Miriam, você me pergunta, a escassez de recursos não pode comprometer os projetos e obras futuras, considerando o marco regulatório? Bom, esse marco regulatório, ele trata de investimento privado, né? Ou seja, nós aqui do CREA, de Santo André, eventualmente, podemos criar uma empresa, né? O marco regulador trata disso e nós vamos fazer um tratamento. Nós vamos ter recurso para isso e vamos cobrar pela taxa de tratamento, né? Então, há recursos sim, o governo tem uma previsão de gasto de 700 bilhões de reais, né? Outras matérias falam algo como 788 bilhões de reais nesse sentido, né? O governo vai aportar com certeza, porque é interesse de saúde isso, né? Mas existem várias PPP, por exemplo, tem uma em Ribeirão Preto, que foi uma das primeiras no ano de 2000, ela fez a implantação do tratamento da cidade de Ribeirão Preto. É um investimento espanhol, né? E hoje eles têm mais 5 ou 6 cidades na região que eles tratam o esgoto e cobram pelo volume metro cúbico tratado. Então, há um investimento de fora, bancos emprestam o dinheiro e o empreendedor volta o dinheiro para os bancos e depois ele acaba retornando o seu capital através de cobranças de metro cúbico tratado. Tem mais alguma? Se não houver mais algum questionamento, alguma pergunta. Tem aqui, ó. Valdeci Soares. Qual a sua posição com a instalação de biodigestor no lugar de fossa zero? Vou dizer, o biodigestor é um processo anaeróbio, né? A fossa seca não deveria existir, porque existe uma lei que permite se colocar isso, né? Mas essa lei, ela foi criada, essa norma, numa época onde você não tinha muita concentração de pessoas, né? Então, você criar hoje uma fossa séptica, você pode contaminar o lençol freático, né?
E o biodigestor nada mais é que uma folha seca, só que levantada, eventualmente, né? E você vai produzir um pouquinho de gás metano, você vai queimar isso, mas o resultado qual que é? Qual é o objetivo? É tratar. Se não é para tratar, não tem sentido você fazer o biodigestor. Volto a repetir, estamos falando de processo de esgoto sanitário. Ô Cícero, você pode fazer um curso na USP, né? E também tem na PUC vários cursos de pós-graduação nessa área de saneamento, né? São os mais que a gente pode recomendar. E também você pode fazer alguns cursos livres, adquirir essa experiência através de literatura. Boa parte do que eu conheço hoje foi lendo livros, né? E o CREA me permite assinar a RT como especialista nessa área, então você pode adquirir esse conhecimento dessa forma. Mas se você ligar na saúde pública, lá na USP, eu acho que eles vão, e na FAP também, eu acho que eles vão te recomendar algum curso muito interessante. Sim, claro, Manuel Vicente. Claro, o regulamento é isso mesmo. Vai permitir, sim, que as empresas privadas vão para o mercado substituir as empresas estatais. Vai ser uma concorrência. A Sabesp não vai ter mais nenhum privilégio, nenhum órgão estatal vai ter privilégio ou preferência em tratar o esgoto de uma outra cidade. Vai haver concorrência, vai vencer o melhor preço ou o melhor processo, entendeu? Então, o que trata a lei é exatamente isso. O mercado aberto, que vença o que for mais competente. Bom, colegas, nós estamos encerrando, né? E nós vamos disponibilizar nosso e-mail. A qualquer momento vocês podem entrar em contato com a nossa empresa, fazer as perguntas, né? Eu me sinto honrado e foi um privilégio, de fato, apresentar isso a vocês. Eu espero que tenhamos sido úteis, né? Nesse sentido. E espero que numa nova oportunidade possamos nos encontrar e aprofundar cada vez mais esse assunto que é tão empolgante. Muito obrigado a todos. Boa noite.